aí, turma, vocês estão bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema essencial para o investidor comum, o investidor que rala, o investidor que soa, que batalha para todos os meses aportar um valor financeiro, todos os meses construindo uma carteira de investimento, pensando a longo prazo para gerar renda passiva, para ter tranquilidade financeira lá na frente, que é a diversificação. É essencial para um bom resultado, principalmente em renda variável, que o investidor comum diversifique. Também nesse vídeo eu vou apresentar a regra dos 2%, a regra que eu utilizo para descobrir quantos ativos eu devo ter na minha carteira no mínimo. Então, quantas ações eu preciso ter, quantos fundos imobiliários eu preciso ter. Eu adoto 2%, você pode adotar 3%, 4%, o que você não pode adotar a regra dos 50%. Que daí você não vai diversificar e aí você corre sérios riscos de ter problemas, principalmente em renda variável. Então, para fazer uma pequena introdução da diversificação, eu quero falar primeiro do medo de diversificação. Tem muita gente aí com medo de diversificar, diz que é ruim diversificar demais, né? E utiliza, por exemplo, o gênio do Buffett, né? Que tem uma frase dele, parece que ele diz que a excesso de diversificação é coisa de quem não sabe o que está fazendo. Mas vamos lá, gente. A gente tem um excesso, né? Uma mania de grandeza. Querer se comparar com o maior investidor do mundo, o Buffett, é um gênio. A gente achar que a gente sabe o que esse cara está fazendo, a gente pode ter noções superficiais pelas entrevistas dele, pelo que ele fala, mas de fato saber o que passa na cabeça do cara que é um gênio, com a experiência dele, né, é um pouco de pretensão nossa. Então, obviamente para ele, talvez a diversificação não seja tão essencial. Mas para mim, para você que batalhamos para trabalhar e infelizmente não somos gênios, como o Buffett, a gente tem que diversificar, a gente tem que se proteger. E também, se você pegar a empresa do Buffett e olhar as empresas que ele investe, você vai ver sim bastante diversificação. Obviamente que um gênio como ele talvez não precise diversificar tanto. A gente comum, a gente é, né, padrão normal, a gente tem que diversificar para diminuir nossos riscos, proteger a nossa carteira. Então, o que é a diversificação? Diversificação é a diversificação de ativos. Então, eu investi em ações, investir em fundos imobiliários, investir em renda fixa. Eu tenho que ter um pacote completo na minha carteira de investimentos, ok? Diversificar em segmentos. Então eu tenho que ter ações de empresas de segmentos diferentes também. Então, setor de energia elétrica, setor financeiro, setor de varejo. Então, quanto mais diversificação, melhor. País, também. A gente tem crises, às vezes, crises locais, então crise brasileira. Então é importante a gente investir num país que tenha menor risco, por exemplo, os Estados Unidos. Então se tem uma crise, né, local, às vezes lá não está e lá compensa, você tem uma carteira protegida em relação a isso. Às vezes eu tenho uma crise, por exemplo, regional, então América do Sul, mas lá também não está. A global pega todo mundo, não tem jeito, que nem é que a gente está agora, ok? E país também, a gente tem a proteção também da moeda. Então o real, se continuar depreciando muito, de repente daqui 20, 30 anos virar aí uma moeda igual a moeda da Venezuela, né, igual a moeda da Argentina, e a gente tiver investido no decorrer da nossa vida em dólar, a gente vai ter muito mais proteção de quem só ficou investindo no país. Então, é isso que eu queria passar para vocês, essa introdução, e a seguir, agora, eu vou mostrar a regra do 2%, que determina quantos ativos você tem que ter na sua carteira para ter uma boa diversificação, uma boa proteção da sua carteira. Turma, apresentar rapidamente a regra dos 2% para vocês. Então aqui o exemplo da estratégia é a estratégia montada em ações. Mas aqui tanto faz, tá? Podia ser fundo imobiliário, podia ser REIT, podia ser stocks, não tem problema, tá? Você vai adotar a mesma regra, a mesma forma de pensar. Então digamos que você tenha definido que 15% do teu patrimônio você vai investir em ações. Essa regra diz que nenhum ativo seu pode ultrapassar 2% do teu patrimônio. Então você vai pegar os 15% do seu objetivo, dividir por 2%, vai dar 7,5%. Então você tem que ter no mínimo 8 ativos diferentes, 8 empresas, para ter essa diversificação, essa proteção. Tá? Aí você começou a adotar, por exemplo, essa estratégia. Digamos que você tem uma ação que valorizou muito e ultrapassou os 2%. Obviamente não é para vender se a empresa tiver qualidade. Mas o que vai acontecer? Nos próximos meses você vai deixar de comprar ela. Vou dar um exemplo, a WEG. A WEG teve uma grande valorização. O que aconteceu? Eu não precisei vender para
para essa regra continuar valendo? Não tem problema, ela ultrapassou, eu só vou deixar de comprar por um tempo para proteger minha carteira, diversificar também em outros ativos, certo? Então é assim que você controla, não com vendas, mas sim com compras novas, aportes novos e, obviamente, aí você não vai investir em uma que aí valorizou demais e as que acabam desvalorizando também, a tua própria carteira manda você investir. Então, essa é a regra do 2% para você ter uma estratégia financeira. Você pode adotar para ações, para fundos imobiliários, estoques, REITs, ter uma carteira completa utilizando aí a regra do 2%. Lembrando sempre, gente, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.